nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Olá, companheiros. Meu nome é Vera Sá, eu faço parte do Centro Espírita Leão Denis, no Rio de Janeiro, e estamos aqui fazendo esse estudo sobre o Livro dos Espíritos, 128 a 131, que fala dos anjos e demônios, a convite dos nossos companheiros do Irmãos Átmos aí em Maricá, mas também para todos que puderem nos assistir agora e futuramente. Vamos ler primeiramente do Evangelho um item para fazermos a nossa prece. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Capítulo 23, Estranha Moral. Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós
que não renuncia a tudo a que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, mas também está em Mateus, capítulos 10, 37, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim, aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Palavras estranhas nas falas de Jesus, erro na tradução, realmente estranha moral essa, né? De não amar e odiar. Será que essas palavras tinham esse significado? E anjos e demônios, será que também tem o significado que nós vimos hoje? É um pouco sobre isso que nós vamos conversar. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, irmão querido, exemplo maior, que nesse momento em que tentamos colocar o melhor de nós junto a todas essas vibrações que vêm do alto para nos fortificar, encorajar, esperançar, que possamos utilizá-las para a bem das ideias e dos sentimentos e das ações trazidos aqui pela doutrina espírita com carinho, respeito e muito, muito amor. Que essas bênçãos possam chegar em todos os lares e que nós possamos nos sentir realmente gratificados e gratos por essa oportunidade. Que assim possa ser, graças a Deus. Bem, companheiros, nós vamos também aproveitar para ler um pouco, né, essas questões do Livro dos Espíritos. Mas a gente também pode pensar como é que nós usamos as palavras anjos e demônios. Muitas vezes a gente ouvia assim, ele é um anjo, ele é um anjinho. Ou às vezes a gente diz assim popularmente, nossa, parece até o demo, sai de ré. Quais são as vibrações que nós colocamos ao dizer essas palavras? Quais são, na realidade, as nossas ideias, nossos sentimentos? Na verdade, quando traz aqui para nós a ideia de anjo e demônio, no céu e inferno também, é a ideia que a gente realmente constituiu no nosso caminhar, na nossa experiência. No Velho Testamento, em Emissários de Deus, a Bíblia nos fala nesses emissários de Deus que vêm à Terra com a finalidade de servi-lo e servirem como seus mensageiros a nós homens. Esses seriam os anjos do Senhor, as criaturas especiais da criação. Anjo é isso? Também conta, né, a tradição judaico-cristã que anjo do Senhor, encarregado das luzes do firmamento, chamado Lúcifer, teria se voltado contra o Criador, tentado igualar-se a ele. Esse anjo teria sido condenado a rastejar no mal pela eternidade, dando origem ao demônio, capeta, Satanás, coisa ruim. Será? Pena eterna? Seria assim o surgimento deles? Sócrates trazia para nós, esse filósofo, que desde que era criança ele uma vez impediu-me de fazer coisas. Quem impediu-me? Contudo, ela nunca me induziu a fazer nada. Colocado sobre mim pela divindade, pelos oráculos, pelos sonhos e por todos os outros meios pelos quais os decretos divinos são transmitidos ao homem. E Platão dizia isso, que foi colocado para eles, foi protegido, ele tinha essas proteções, né? Será que Sócrates estaria prisioneiro de uma obsessão, seria um anjo protetor quando ele dizia isso? Seria ele médium? Haveria intervenção, mais ou menos, em nossas vidas, de esses espíritos, ou desses anjos, ou de, sei lá, demônios? Pois é. Mas Paulo também nos traz em sua epístola aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14,
Os anjos são todos espíritos servidores, enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação. Ué, e os que não são considerados anjos? Aliás, o que são anjos, na verdade? O que são demônios? Resolvi trazer desse livro querido, Céu e Inferno, aqui da editora Celdes, editora Leon Denis, lá no capítulo 9 e 10, capítulos 9 e 10 dos estudos assim, da nossa edição, né? O capítulo 9 fala tudo sobre anjos e o 10 sobre demônios. Os anjos segundo a igreja e segundo o espiritismo. Nós não vamos ler tudo, mas vamos trazer algumas colocações interessantes. Todas as religiões, sob diversos nomes, tiveram anjos, quer dizer, seres superiores à humanidade, e intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual fora da vida orgânica, naturalmente colocou os anjos entre as ficções e as alegorias. Né? Então, anjo do latim era o ângelos, né? No grego eram mensageiros, ângelos. Na tradição judaico-cristã, a mais divulgada aqui no Ocidente, eram esses seres celestiais, espirituais, ajudantes de Deus, como está lá no Apocalipse. Eu acho que, no capítulo 19, versículo 10. Ajudantes de Deus. A representação mais comum é asas, né? De aves, um halo, beleza delicada. Mas não é isso que a gente vê e que o Livro dos Espíritos, lá na escala espírita, nos explica na 112. Olha só a visão já trazendo a visão da doutrina espírita. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. São os espíritos puros, de primeira ordem. Eles diz lá, eles são os mensageiros e os ministros de Deus. Lá embaixo, são designados algumas vezes sob os nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, podemos gravar isso aí conosco, não é verdade? Vamos pegar mais um itemzinho aqui. Nós cremos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que só há um verdadeiro Deus, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada uma e outra criatura, a espiritual e o corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou como intermediária entre as duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Na esfera mais elevada aparece a existência e a vida puramente espirituais, e na última classe a existência e a vida puramente materiais. E no meio que as separa, uma maravilhosa união das duas substâncias, uma vida comum ao mesmo tempo ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Será isso? Mas lá no quarto parágrafo desse item 2 do Céu e Inferno, do capítulo 9 sobre os anjos, diz: a cada página dos livros sagrados, do Antigo e do Novo Testamento, faz-se menção dessas sublimes inteligências, nas invocações piedosas e nos episódios históricos. Nós vamos ver uma anunciação para Maria. Jesus fala deles na tentação no deserto, no Horto das Oliveiras. Nós vamos ver Isaías, que fala dos serafins, está lá em Isaías 6, versículo 2. Paulo, que fala de 5 ordens de anjos, lá nos Efésios. Nós vamos encontrar variados nomes para esses tipos de espíritos. Para os muçulmanos, para os zoroástricos, para os hindus, para os budistas. Há contradições nas funções. Há 3 anjos que aparecem em Abraão, está na Gênesis, enfim, eles estão sempre por aí. Deus quase sempre faz dos anjos intermediários de sua justiça ou da sua misericórdia. Está aqui no Céu e Inferno. Nós vamos ver também que na Idade Média, São Clemente fala dos serafins, dos querubins, dos eons, dos hostes, dos potestades, tinha uma divisão danada.
Dionísio, Clemente, Ambrósio e Jerônimo falam sobre isso. Ambrósio, no século IV, fala dos serafins, dos querubins, dos trones, dos principatos, potestatos, e olha, de uma série deles, anjos e arcanjos. Jerônimo, no século IV, também fala deles em outras divisões, mas o que importa nisso tudo, né? E vale a pena a gente lembrar, né? Não essa representação comum de crianças, asas, beleza delicada, halo, né? A inocência da criança, as virtudes emanam brilho. Não, vale a pena, né? Lembrar, sim, lembrar que existem seres melhores do que nós, né? E, na verdade, há em nós esses dois lados, talvez. E qual deles prevalece? Nós vemos lá nesse capítulo, quando há contestação com algumas colocações da igreja sobre os anjos, e nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos mais adiante, também lá na 558, quando fala, deixa eu trazer para vocês, das ocupações e missões, nós vamos ter aqui algumas questões interessantes para a gente juntar. Se os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente, eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada de penosa, como na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. E esses espíritos, na verdade, possuem atribuições, como está lá, né? Funções. E muitos deles se preocupam com algumas questões da arte, da cultura, ou outros nos protegem com ocupações incessantes pessoais conosco, que são os anjos da guarda, né? Eles se imiscuem em nossos prazeres, nossas ocupações, quando precisam nos proteger, nos intuir, muitas das vezes. Também existem aqueles que fazem de acordo com a nossa sintonia para coisas não muito virtuosas, e sim mais prazerosas na área material. Então, há essas influências, mas aqueles que nos influenciam para questões mais superiores podem ser considerados anjos, como está hoje aqui na 128, que nós vamos ler para vocês. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros, nós lemos lá na escala espírita, os que estão no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E aí nós vamos ver também aqui no Céu e Inferno que o Espiritismo professa com relação a essa questão, essa importância de conquista desse patamar. Não é que Deus fez assim, fez assado e os outros de outro jeito, né? Ensopado, como diziam meus avós, né? Nós adquirimos vários conhecimentos através do progresso, através do nosso livre-arbítrio, das nossas experiências reencarnatórias. Não estamos, assim, rebaixando a divindade nem os anjos. Estamos colocando nos anjos não como seres premiados ou especiais, e sim como possibilidades do nosso futuro, né? E aí diz aqui, no Céu e Inferno, capítulo 9, os anjos segundo o Espiritismo, item 12. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. Sobre esse ponto, a revelação espírita confirma a crença de todos os povos. Porém, ao mesmo tempo, ela nos faz conhecer a natureza e a origem desses seres. As almas e os espíritos são criados simples e ignorantes, está lá no Livro dos Espíritos, na 115, isto é, sem conhecimento, sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirir tudo o que lhes falta e que é obtido pelo trabalho. O objetivo, que é o mesmo para todos, é a perfeição.
Deus jamais foi inativo, sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos para a transmissão de suas ordens e para a direção de todas as partes do universo, desde o governo dos mundos até os mais pequenos detalhes. Né? Deus não dá a experiência, mas dá os meios para adquirirmos as experiências. Os anjos são, portanto, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição que a criatura comporta e desfrutam da plenitude da felicidade prometida. Nós não podemos esquecer, né, que essa questão de anjo é muito importante para nos dar a vontade de progredir e a certeza da proteção que temos. Por isso que vale, né, lembrar as diferentes ordens. Até na categoria didática que Kardec fez lá, não podemos esquecer que tem variações dentro dos próprios espíritos puros, isso e aquilo. Tem uma palestra de Haroldo Dutra que ele diz que quando leu A Caminho da Luz e num determinado momento em que fala lá da reunião dos espíritos na formação do planeta, não, a Brasil, Coração do Mundo, é o Caminho da Luz, um dos dois, em que está claro lá que esses celestiais que se reuniram, há categorias entre eles, eles também têm coisas a alcançar. Aí ele ainda brinca assim, puxa, eu que pensei que ia chegar lá e ia me aposentar. Não, ainda temos, então, dependendo do planeta, dependendo da situação da orbe planetária, tem outras categorias a serem alcançadas, sim, dependendo de onde você está. Né? Se eu estou no alto da montanha, eu tenho uma visão geral. Se eu estou no meio, eu tenho outra. Se eu estou embaixo, eu tenho outra ainda, menor ainda. Então, todos nós começamos dessa igualdade, né? Dessa igualdade simples e ignorante, dessa igualdade existencial. Mas passamos por uma desigualdade temporária, cada um com as suas experiências, com o seu livre-arbítrio, vai passando, para chegarmos a essa igualdade de essência, essencial. Essa igualdade que diz aqui na 96 do Livro dos Espíritos, que nós vamos lembrar também para todos vocês hoje. Quando diz assim, desculpem, que é muita pergunta e muita coisa dentro do livro. Os espíritos são iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham chegado. E não podemos também esquecer algumas lembranças aqui do próprio Livro dos Espíritos, quando está lá na 562, vou trazer mais um pouquinho para cá, quando fala das ocupações dos espíritos, os espíritos da ordem mais elevada nada mais tendo que adquirir, encontram-se num repouso absoluto ou também têm ocupações? Que querias que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Mas qual a natureza dessas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las a todo o universo e velar por sua execução. Ninguém fica paradinho, não. Não pense, vou virar perfeito, um dia vou ser anjo, por isso que eu tenho que passar por essa transformação da Terra, por essa regeneração, para alcançar isso, porque eu vou descansar. Vamos continuar trabalhando, mas essa ocupação bendita, diferenciada, essa ocupação espiritual, né? Que trabalha em prol do outro, em prol da humanidade. Na Gênese também, lá no capítulo 11, Gênese espiritual, tem um item também que eu gostaria de lembrar a vocês. Aliás, estudem a Gênese. Vale a pena fazer o estudo da Gênese. Às vezes a gente pula, né? Só estuda Evangelho, Livro dos Espíritos, se é médio, estuda Livro dos Médios. Todos temos que estudar o Livro dos Médios. Todos temos que estudar o que é o Espiritismo, é um livro magnífico. A Revista Espírita é maravilhosa. Gênesis, obras póstumas, gente. Céu e inferno. Não podemos deixar de estudar isso. A partir do momento em que o espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para o seu progresso, fazer uso das suas faculdades inicialmente rudimentares.
É por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele deixa para se revestir de um outro à medida que suas forças vão aumentando. Ora, como existiram mundos em todos os tempos, e esses mundos deram origem a corpos organizados, próprios para receberem espíritos, em todos os tempos, os espíritos encontraram, qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. E aí ele traz, né? Levando-se isso em consideração, não podemos deixar de admitir a hipótese de alcançarmos progressos maiores diante da evolução como espíritos imortais. Aí lá na 42, desse mesmo livro e item da Gênese Espiritual, fala-se assim, quer ver? Quando fala da doutrina dos anjos decaídos. A palavra anjo, como muitas outras, tem muitas acepções. A língua hebraica, o aramaico, eles usavam uma palavra para várias coisas. Por isso que o odiar lá do evangelho que eu li quer dizer amar menos e não odiar como a gente entende hoje. E a palavra anjo, como outras, ela pode ser interpretada para o bem ou para o mal, já que se diz os bons e os maus anjos, ou o anjo da luz e os anjos da treva, de onde se conclui que, em sua acepção geral, ela significa simplesmente espírito. Mais elevado não, né? Então, a escala espírita mostra isso. Os anjos não são seres fora da humanidade, criados perfeitos, mas espíritos que chegaram à perfeição pelos seus esforços e seu mérito, como todas as criaturas. Se os anjos fossem, tá aqui, seres criados perfeitos, e sendo a rebelião contra Deus um sinal de inferioridade, aqueles que se revoltaram não podiam ser anjos. Kardec tem a didática da lógica. Por sua etimologia, a palavra anjo, do grego ângelos, significa enviado e mensageiro. Ora, não é racional supor que Deus tenha tomado seus mensageiros entre seres bastante imperfeitos para se revoltarem contra ele. Então, anjo não decai. Ou é ou não é. Até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar. Seja no estado de erracidade, seja na encarnação. Falhar é infringir a lei de Deus, embora essa lei esteja inscrita no coração de todos os homens. O espírito só compreende gradualmente e à medida que sua inteligência se desenvolve. Então, nós temos que ver e observar isso, voltando aqui no Livro dos Espíritos, no comentário da 128 que nós lemos para vocês. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Todavia, ela é aplicada frequentemente a todos os seres, bons ou maus, que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo da luz e o anjo das trevas. Neste caso, ela é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua melhor acepção. Na 129, nós vemos que os anjos percorrem todos os graus da escala. Percorreram, sim, mas, como já o dissemos, uns aceitaram suas missões sem murmúrio e chegaram mais depressa. Outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Depende do livre-arbítrio, das escolhas que fazemos, né? Então, seres não são criados nem superiores nem perfeitos, porque toda a eternidade tem para haver o progresso. Na 130, pergunta-se isso. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que ela esteja na tradição de todos os povos, de quase todos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, espíritos já haviam atingido o grau supremo. Então, os homens acreditaram que eles sempre tivessem sido dessa forma, né? Planeta Terra não é um único lugar, né? É prova e expiação, mas tem outros. Então, os espíritos vêm, né, reencarnando de acordo com as suas necessidades nos planetas que são importantes para o seu progresso. Por isso, nós temos que entender melhor quando se fala sobre anjos e o que se entende por demônios. Vamos falar um pouquinho sobre demônios,
sobre a palavra daimon e as suas interpretações, né? E o mesmo nós podemos conversar, o mesmo no sentido de como a gente dá a visão à palavra e realmente não é essa visão atual que era antigamente. Como a gente já disse, uma palavra lá em aramaico e em grego queria dizer várias coisas. E demônio, né, daimos, por exemplo, queria dizer gênio, inteligência de seres incorpóreos, bons ou maus, também tinha essa ideia. No cristianismo é que veio a ideia do anjo que se rebelou, do anjo, né, da guarda, né, que desejou ser igual a Deus, ao Criador, e foi expulso, virou diabo, Satanás, era um querubim, e tem o chefe deles, que é o Lúcifer. Então se criaram várias ideias, várias hipóteses, várias possibilidades com relação ao demônio. Na 131 do Livro dos Espíritos, trata disso. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, tendo criado seres eternamente votados ao mal e desgraçados? Se há demônios, eles residem no teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e que acreditam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Essas ideias que muitas outras doutrinas religiosas, quer dizer, outras religiões, na verdade, em que colocam medo nos seus adeptos e que mostram que só quem as segue é que pode realmente se salvar, e quem não as segue, quando está com alguma interferência outra, está com o demônio. Mas nós também, espíritas, temos que ter cuidado, porque às vezes a gente muda o nome, né? O que era demônio quando a gente era lá da igreja católica ou de outras religiões, hoje para nós é o obsessor, né? A gente acha que Deus criou esses obsessores e que nós somos assim atacados por ele, que nosso anjo da guarda e Deus não é justo nessa hora. Nós muitos de nós, ou muitas vezes nós mesmos, não colocamos essa ideia arraigada em nós como uma ideia errada. Não pensamos como diz aqui. Se Deus criasse os obsessores, vamos dizer assim, os demônios, né, estaria contra a própria lei de justiça, amor e caridade, que ele mesmo traz. Aqui mesmo no comentário da 131 do Livro dos Espíritos, eles esclarecem sobre a palavra demônio e colocam que os demônios, conforme a acepção vulgar da palavra, supõem seres essencialmente maléficos. Eles seriam como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal pela sua própria natureza e condenados pela eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam, portanto, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. Então, não seria só um Deus, né? Seriam vários. Então, entraríamos aí no politeísmo. Então, nós vamos ver, e isso nos faz levar ao livro Céu e Inferno, no capítulo 10, que fala sobre os demônios, no item 20, essa concepção sendo mudada com a visão da doutrina espírita. Porque, se nós olharmos também lá os outros itens, vamos ver algumas coisas que nos trazem aqui, os outros itens do Céu e Inferno, sobre os demônios, e vale a pena também a gente pontuar um pouquinho, rapidinho, tá? Não vamos pontuar tudo, né? Os demônios, segundo, por exemplo, a igreja. Satã existe de toda a eternidade como Deus ou é posterior a Deus, se pergunta. Se existe de toda a eternidade, ele é incriado e, por consequência, igual a Deus. Neste caso, Deus não é mais único, existe o Deus do bem e do mal. Satã é posterior a Deus, então ele é uma criatura de Deus, visto que só faz o mal
que é incapaz de fazer o bem e de se arrepender pelo mal praticado. Deus criou um ser consagrado eternamente ao mal. Se o mal não é a obra de Deus, mas a obra de uma de suas criaturas predestinada a fazê-lo, Deus sempre é o primeiro autor do mal, então ele não é infinitamente bom. O mesmo acontece com todos os seres maus chamados demônios. Raciocínio muito lógico, né? Muito pedagógico, muito didático. E aí, durante muito tempo, a crença sobre esse assunto, e atualmente dizem que Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os havia criado maus e nocivos. Sua mão paternal, que se regozija em espalhar sobre todas as obras um reflexo de suas perfeições infinitas, lhes havia concedido em grande quantidade seus mais magníficos dons. As elevadas qualidades na sua natureza acrescentara a generosidade de sua benevolência. Em tudo os fizera semelhante aos sublimes espíritos que estão na glória e na felicidade. Distribuídos em todas as suas ordens, misturados em todas as suas classes, eles tinham o mesmo objetivo e o mesmo destino. Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Eles também poderiam ter o mérito de ser para sempre confirmados na justiça e acolhidos para desfrutarem eternamente a felicidade dos céus. Aí eis que a igreja, nos anais da história, mas aí eis que criam aí a revolta, né? E Lúcifer e a terça parte dos anjos foram vencidos por esses pensamentos de orgulho de ciúme. São Miguel e com ele a maioria exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é o mestre dos seus dons e o soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro que será sacrificado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que a sua nobreza e as suas prerrogativas eram devidas ao seu Criador, ouviu apenas a sua imprudência e disse: sou eu mesmo quem subirá ao céu. Estabelecerei minha morada acima dos astros. Eu me sentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Assim dizem, né? E aí essa doutrina provoca objeções, e a gente vai lá, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos, como sendo perfeitos puderam fracassar e desconhecer a esse ponto a autoridade de Deus, em presença de quem se encontravam? Retrograda, né? E aí vem essa discussão, né? Correndo pelas escrituras e pelo tempo. As palavras atribuídas a Lúcifer, né, demonstram uma ignorância, muitas vezes, de conhecimentos que um anjo não teria, e se admitiria uma fragilidade dos anjos, desses espíritos que chegaram a se elevar, e chegarem a espíritos puros, como está na escala espírita, né? Puros para o nosso planeta, né, gente? Para o nosso planeta. E aí dizem que eles foram banidos e tal. Tem até uma passagem que São Pedro exprime que Deus os abandonou às cadeias e às torturas do inferno, mas nem todos ficam ali abandonados perpetuamente. Só acontecerá no fim do mundo, quando eles ali serão presos para sempre com os condenados. Quer dizer, haverá uma divisão essa divisão proporcionará que uns se salvarão e outros nunca se salvarão. Não é bem assim, né? Ou não é, nunca é assim, né? E aí, em nome de Jesus, daquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que se ensinam semelhantes doutrinas, gente. Muitos de nós ainda confundimos isso dentro dos nossos padrões doutrinários. Temos que ter esse cuidado. Eu já vi gente bebendo a água fluidificada com a ideia de água benta da igreja. Inclusive pegando um pouco, fazendo sinal de cruz. Nós ainda temos esses atavismos, né, dentro de nós. E no item 20, mas pegando aqui também um pedaço aqui, do comentário de Kardec da 131, que fala que a primeira condição de qualquer doutrina é ser lógica, ora, a dos demônios, no sentido absoluto, peca por essa base essencial. Concebe-se que na crença dos povos atrasados, que não conhecendo os atributos de Deus, né,
admitem divindades malfazejas, admitem-se também demônios, mas para quem quer que considere a bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha podido criar seres votados ao mal e praticá-los perpetuamente, pois isso é negar-lhe a bondade. Nós temos também essas questões a serem pensadas, né? Não podemos deixar de ter esse pensamento lógico. Os homens fizeram com os demônios o mesmo que fizeram com os anjos, assim como acreditar em seres perfeitos, desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores como seres perpetuamente maus. A palavra demônio deve, portanto, compreender os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que aqueles designados sob esse nome, mas com a diferença de que o estado deles é apenas transitório. São espíritos imperfeitos que reclamam contra as provas que experimentam. Às vezes a gente reclama também, né? A obediência e resignação passa longe das nossas vicissitudes. Por isso suportam-nas durante mais tempo. Desculpem. Com a diferença de que o estado deles é apenas transitório. São espíritos imperfeitos que reclamam contra as provas que experimentam e que por isso suportam-nas durante mais tempo, mas que conseguiriam vencer por sua vez quando tiverem vontade. Quer dizer, há mais tempo passando pela prova, com mais vicissitudes, porque não aceitam, não querem mudar. Poder-se-ia, portanto, aceitar a palavra demônio com essa restrição. Porém, como ela é entendida atualmente no sentido exclusivo, poderia induzir a um erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. É esse cuidado que nós temos que ter quando falamos de demônios e anjos obsessores, né? Porque há intervenção dos espíritos em nossas vidas muito mais do que nós podemos pensar. Está lá, né? Está lá no livro dos espíritos. Às vezes a gente, vamos até pegar um pouquinho, e eu estou com ele aqui, estou procurando ali. Quando diz lá, né, na 4, se não me engano, é 459, naquela intervenção dos espíritos em nossas vidas. Vamos lá ler um pouquinho. Os espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida, certamente visto que te aconselho. Isso é 525. Exerce essa influência de outra forma que não seja através de pensamentos que sugerem, isto é, tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. Aqui, os pressentimentos e a voz do instinto sempre têm qualquer coisa de vago na incerteza do que devemos fazer. Quando estiveres na dúvida, invoca teu bom espírito ou ora a Deus, Senhor de todos nós, que ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Isso tudo é aqui na intervenção, quer ver? Na 459, eu acho que é 459, mas ainda não cheguei lá. Na 456 já diz, os espíritos veem tudo que fazemos, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, pois as que lhes são indiferentes, com estas não se ocupa. Nem os bons, nem os maus, hein? Então, se a gente faz alguma coisinha errada, sim, aqueles mauzinhos, epa, vamos dar uma atenção aqui, que esse aí é dos meus. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que desejarias esconder de vós mesmos. Aí que entra as sintonias, as ligações para as intervenções maléficas, né, conosco, que a gente chama de obsessor, né? Os espíritos influem os nossos pensamentos nas nossas ações, é a 459. Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, nós temos que ter cuidado, né? Cuidado com onde estamos pisando, o que estamos pensando, como estamos agindo, como estamos sentindo, para realmente ter esses espíritos mais elevados que nós, que não são anjos, é um anjo protetor para nós, que não é também um espiritão, como diz, eu acho que quem fala é Haroldo Dutra, mas é um espírito que conhece mais do que nós, desculpa, é melhor do que nós. Lá no Céu e Inferno, no item 20 do capítulo 10, também temos assim,
que, segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Libertos desses corpos, eles constituem o mundo espiritual dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou suscetíveis de aperfeiçoamento. Ele lhes deu por objetivo a perfeição, objetivo, meta, e a felicidade que é a sua consequência. Mas não lhes deu a perfeição. Deus quis que eles adevessem ao trabalho pessoal de cada um, a fim de que tivessem um mérito da conquista. Desde o momento da sua formação, eles progridem, seja no estado da encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a denominação comum, de modo que desde o embrião de ser inteligente até o anjo, temos uma cadeia não interrompida na qual cada elo marca um degrau no progresso. Então não é assim, prêmio, não é assim de uma hora para outra. De um lado, quando um é contra as ideias de Deus e se acha o Deus, acha que sabe mais do que tudo, Deus não nos qualifica como demônios por causa disso. Né? Ele nos dá a chance de mudança, de reflexão, de arrependimento, através das provas, através do estudo, do conhecimento, através da mudança moral que podemos conquistar com nossa vontade, nosso esforço. E a ajuda da doutrina, né? A ajuda do atendimento fraterno, do culto do lar, dos estudos, das palestras, do trabalho no bem. Quanta coisa, não é verdade? Na pandemia estamos tendo, assim, uma infinidade de oportunidades de ver palestras, estudos, lives, encontros, né, dentro da nossa própria casa. Então, os demônios não foram criados bons e tornaram-se maus pelas suas desobediências. Não são anjos decaídos que foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Né? São espíritos imperfeitos, mas que irão melhorar. Ainda estão na parte inferior da escala e se elevarão. E muitos de nós, por estarmos num planeta de provas e expiações, somos imperfeitos. Temos nosso lado demoníacozinho, nosso lado de anjinho. Tem aquele desenho que tem um anjinho e tal, e o demôniozinho do outro lado. Todos nós temos momentos ainda de descuidos, de negligência, de má vontade, né? Com relação à lei que está gravada na nossa consciência. Nós somos espíritos encarnados, mais ou menos adiantados, né? Somos almas de homens que vai e volta nesse aprendizado, né? E que na vida espiritual também podemos aprender, né? Quando alcançamos certo grau de purificação, nós temos missões relacionadas de acordo com nossa já experiência e adiantamento. Como diz aqui na 22 do Céu e Inferno, a doutrina comum sobre a natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso e vendo, no entanto, seres em diversos graus de evolução, chegou à conclusão de que eles eram produto de criações igualmente especiais. Ela chegou assim a fazer de Deus um pai parcial, dando tudo a alguns de seus filhos, quando a outros impunha o mais rude trabalho. Ai, por que o rio só corre por mar? Meu Deus, por que fulano que não faz isso, não faz, não acontece nada com ele? Quantas vezes a gente diz isso? Quantas vezes a gente pensa isso, né? Mas atualmente esse círculo de ideias se ampliou, né? Na verdade, nós vamos ver que os espíritos, quando vêm mais claro, quando têm noções mais nítidas de justiça, que a querem para si e para o próximo, estão já num momento de adiantamento, de regeneração como o próprio planeta, né? Deus sempre dá a oportunidade da criação. Nós temos que ter essa visão para não cairmos assim numa tristeza sem fim. Vocês vão dizer, puxa, mas isso realmente, eu não vou gravar tudo isso. Não importa. O que nos interessa saber é da lógica desse assunto. Se estamos ouvindo mais o nosso anjo da guarda ou deixando nossas imperfeições falarem mais alto.
qual o lado nosso que prevalece. Essa mensagem eu deixo aqui com vocês, para que a gente possa repensar e pedir forças e coragem para continuar a nossa trajetória. Graças a Deus. Senhor Jesus, amigo querido, benfeitores amigos da casa de Leon Denis, da casa de irmão Átmos, dos irmãos Átmos, possamos nos sentir amparados, abençoados, envolvidos por essa nuvem de amor, de amizade, de fraternidade, solidariedade, nessa nuvem de evolução, de progresso, de bem-querência. Que essas bênçãos nos tornem cada vez mais responsáveis pelo esforço na mudança nossa e em torno de nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Até a próxima oportunidade, amigos. Muito obrigada. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivar.